Nós louvamos o Senhor por mais essa oportunidade de caminharmos a sua palavra, diante da graça, diante da bondade da misericórdia do nosso Deus. Vamos hoje, então, ler e meditar em Hebreus, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Hebreus 1, de 6 a 9. Nós temos o contexto, irmãos, como nós estamos numa comparação que o autor de Hebreus está fazendo entre o Filho e os anjos. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim, então, Hebreus 1, a partir do 4 até o 9. Temos se tornado, vamos ler juntos? Temos se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome que eles, pois a qual os anjos dizem jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei pai, ele me será filho. Novamente, ao introduzir o gênero que diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos anjos diz, aquele a quem seus anjos faz bênçãos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todos que têm cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Mais uma vez, amado Senhor, digamos que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos conceda sabedoria, revelação, discernimento na Tua palavra. Estamos diante do texto sagrado, texto inspirado, aquele que foi proferido pelo Senhor mesmo e dado a nós, a Tua igreja, para que por meio da Tua palavra nós possamos ser amadurecidos e conformados de Deus. Por isso, opera nessa noite por meio da Tua palavra. Concede-nos, cada um de nós, sejamos inteiramente iluminados, sejamos esquadrinhados, alimentados. O Senhor, por meio da Sua palavra, possa tanto destruir aquilo que precisa ser destruído, como edificar aquilo que precisa ser edificado. Em nome de Jesus. Então, dentro desse caminhar, nós não temos como ir retrocedendo aos versículos anteriores, mas ainda estando no primeiro capítulo, nós devemos nos lembrar que o autor de Hebreus tem um propósito em redigir esta carta, escrever esta carta, e nós temos falado nisso, que é importante nós estarmos com um contexto cultural, um contexto de época que foi escrito. E dessa maneira, nós devemos nos lembrar que essa assembleia, esse grupo de irmãos, estavam flertando com o judaísmo no sentido de adotar ou retroceder a práticas, costumes e tradições judaicas. E isso é combatido nesta carta, nessa epístola, mostrando e ressaltando a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo frente a tudo que era o pilar da prática do judaísmo. Então, quando Cristo é abordado como sendo o herdeiro de todas as coisas, como sendo aquele que fez a purificação dos pecados, aquele que controla o universo, todo o universo pelo poder da sua palavra. E ao longo da epístola, nós vamos vendo, e nós estamos nesse momento vendo a questão da comparação com os anjos. Depois nós veremos Cristo sendo comparado a Moisés, a Abraão, até mesmo a
fala do descanso, e Cristo sendo demonstrado, exaltado como o grande sumo sacerdote, como sendo a oferta, como sendo o próprio tabernáculo. Então, todos os fundamentos que faziam as pessoas olharem para a antiga aliança, o autor aqui mostra, então, que Cristo, em todos os aspectos, ele excede essa beleza. Mas de uma maneira extremamente habilidosa e pela graça do Espírito Santo, a antiga aliança, o antigo pacto, ele é ligado, ele é unido nesta epístola, como talvez nenhuma outra epístola, demonstrando que o falar de Deus no Antigo Testamento, ele segue uma única linha e chega no Novo Testamento, e no Novo Testamento, Cristo, então, é mostrado, demonstrado, como aquele que vem cumprindo todas as profecias a respeito dele. Isso é importante para nós, irmãos, porque quando nós compreendemos o único falar de Deus, o único propósito de Deus, Jesus vem sendo anunciado desde Gênesis, passando por todos os profetas, os salmos, a lei. E quando chega no Novo Testamento, o autor de Hebreus mostra para aqueles que estavam flertando com o judaísmo que Cristo, ele então é a manifestação, ele é a realidade daquilo que estava sendo anunciado. Não há nada mais que a antiga aliança possa ofertar ou ainda esperar que não tenha sido cumprido em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento cabal, final, derradeiro, do falar de Deus. Ele e nele todas as coisas agora subsistem. Então, quando nós somos conduzidos, nesse primeiro versículo, Cristo se agiganta, como se pudesse ser diferente disso, mas ao olhar do leitor, Cristo se torna um sol que impede de nós olharmos para qualquer outra coisa. E neste contexto foi que o versículo 4 começa mostrando que ele foi feito superior aos anjos. Para nós, igreja do século XXI, a questão dos anjos não tem muita relevância porque nós já conhecemos Jesus sendo superior aos anjos. Não é isso? Quando nos apresentaram Jesus, até mesmo com berço dentro da religião, onde a maioria dos brasileiros cresceu e se desenvolveu, já Cristo era visto, Jesus já era visto como Filho de Deus. E nós não tínhamos essa questão de uma reverência e de um temor dos anjos. Né? Mas, no contexto do primeiro século, dentro da antiga aliança, dentro do judaísmo, e os anjos têm sido utilizados por Deus. Muitas vezes, como nós vimos nas reuniões do final de semana passada, a visão dos anjos era algo que trazia um temor e de certa maneira, um medo, porque os anjos foram utilizados por Deus para trazer a lei, para falar com os homens, para exercer juízo, sobre os homens. Então, a figura dos anjos, na mentalidade da época, era algo que denotava poder. As pessoas viam os anjos como seres poderosos, como de fato são. Então, quando nós vemos a carta falando de Jesus, ou melhor, até aqui nesse momento, falando do Filho, comparando com o anjo, para nós pode parecer até mesmo descabido. Não faz sentido. Jesus é muito superior. Mas no primeiro século, com o contexto do judaísmo, com a prática e a reverência, e nós vemos até em Colossenses, que ainda no primeiro século, algumas assembleias tinham o hábito de cultuar o que Paulo defendeu. Então é por isso que nós somos levados inicialmente a ver essa questão. E aí nós temos aqui no versículo 6, e hoje nós vamos ver mais detalhadamente, Então, para a gente ter a construção
o contexto, o simples assim. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Essas são questões retóricas, né, que o autor coloca, e no versículo 6 ele fala. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adoram. Então ele avança agora dizendo, olha, Jesus herdou um nome superior aos anjos. Jesus é superior, tem um nome superior, foi chamado de filho, então nós vimos na reunião passada, o autor aqui buscando sempre fundamentar o seu ensino da palavra de Deus, então ele buscava os versículos referentes àquilo que estava sendo dito no Antigo Testamento, buscava os Salmos, né? Os Salmos são muito mencionados, segundo Samuel foi mencionado, hoje Deuteronômio é mencionado. Então, a fundamentação do que está sendo ensinado é a palavra de Deus. E aí, então, ele chega no versículo 6 e diz assim, novamente aqui, é a alusão que, havendo Deus dito no Antigo Testamento, o autor está trazendo agora um texto do Antigo Testamento para dizer a respeito do filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Esse versículo 6 aqui, irmãos, ele traz uma peculiaridade. Né? O autor, quando está escrevendo, ele faz uso de uma tradução do texto hebraico para o grego. E a maioria das nossas versões utilizam o texto hebraico. Então, a referência que é utilizada pelo autor, aqui, quando ele diz assim, e novamente, ele está fazendo uso da tradução do grego, a Septuaginta. E a palavra ali onde aparece deuses, na Septuaginta é anjos. Por isso que ele está dizendo assim, e todos os anjos de Deus o adorem. Isso a gente é uma referência do Salmo 97, se os irmãos verem, podemos até ler para os irmãos entenderem o que está sendo dito. Salmo 97, 7. Olha como está. Vamos ler a parte final, diz assim, né? Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura. Acharam? Os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os Deus. Por que está Deus? Porque no texto hebraico está Deus. A Septuaginta traduziu para anjos. E o autor, quando escreve aqui, ele está se valendo da Septuaginta. Então, se nós formos procurar na nossa versão, nós não vamos encontrar a palavra anjo. Está Deus. Mas ele se vale, e quando ele toma a versão grega e coloca na carta aos Hebreus, nós temos um texto inspirado. Então, o que o autor está dizendo? Que quando o primogênito foi trazido aqui no sentido de que quando Jesus se manifestou encarnado aos homens, e aí envolve todo o processo da vida, da morte, da crucificação, né, da morte, da ascensão, da entronização de Jesus. E aí ele diz assim, e os anjos o adoram. Então ele está fazendo uma comparação. Os anjos jamais foram chamados no sentido como o Filho de Deus foi chamado. Como filho, no sentido daquele a quem Deus habita corporalmente e manifesta a expressão exata
do seu ser. Agora ele está dizendo o seguinte: a superioridade do filho é tão grande que os anjos devem o quê? Adorar. Alguém só adora quem é superior. E a adoração na Bíblia somente é devida a quem? A Deus. Então, nós começamos a ver de uma maneira muito clara o autor dizendo o seguinte: o Filho é Deus. Claro que isso já está explícito nos versículos 2, 3 e 4, porque ele é ordeiro de todas as coisas. Ele é a expressão exata do seu ser. Né? Então, mas aqui novamente ele diz assim: e esses anjos, que todos temem e reverenciam, porque Deus os usa, qual é a relação dos anjos com relação ao Filho? De adorar. De adorar. E dessa maneira, irmãos, nós vamos sendo levados à construção do pensamento do escritor nessa carta. Cristo vai se expandindo diante dos olhos da Assembleia que recebe essa carta e vai ofuscando o olhar de todas as outras coisas para que eles possam olhar somente para Jesus e para nada mais. É por isso que ele traz esse salmo e coloca: os anjos prestam adoração a Jesus. Lucas diz que quando Jesus nasceu e os anjos guiaram os pastores até ali, os anjos disseram aos pastores que nasceria em Belém, né, aquele que haveria de trazer paz aos homens. E diz o texto de Lucas, acho que é a partir do versículo 13, que uma milícia celestial apareceu e passou a adorar. O livro de Apocalipse mostra que os anjos estão diante do Cordeiro e do seu trono, prestando adoração. Adorar é o ato que os anjos adotam diante de Jesus. E a nós, quando nós somos trazidos ao Novo Testamento, nos é dito o seguinte: que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e somente os anjos devem adorá-lo. A igreja do nosso Senhor deve adorar ao nosso Senhor, deve se prostrar, deve reverenciar, deve se sujeitar a Jesus. Irmãos, essa tem sido a nossa experiência há anos. Né? Claro que nós temos estaturas, mas nós começamos uma vida de sujeição e adoração ao nosso Senhor na terra. Há muito tempo nós temos buscado ouvir e servir e se sujeitar ao Senhor e adorá-lo. Isso como uma expressão única de alguém que sabe quem é Deus e se reconhece. Não é isso? Os anjos, então, sabem que o Filho tem todo o governo sobre o seu corpo. E o reconhecem como Criador deles. Por isso que o adoram. Quando João, no livro do Apocalipse, se prostra diante do anjo, os irmãos se recordam do que o anjo diz? O anjo o toca e diz assim: levanta, porque eu sou conservo convosco, com seus irmãos. Conservo teu. E aí ele diz assim: adora somente a Deus. Quem é o único ser do universo que pode ser adorado? Deus. E quando o autor diz aqui que o Filho é adorado, ele está dizendo que o Filho é divino, que o Filho é o próprio Deus. Aí ele segue no versículo 7. Perdão. Vamos só ter um tempinho aqui na questão do primogênito. Normalmente nós utilizamos, a Bíblia utiliza muitas vezes primogênito no sentido do primeiro filho, daquele que é nascido primeiro.
E aqui eu queria ler com os irmãos a Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Perdão, 15:16. Colossenses 1:15 e 16. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O versículo 15, quando diz assim, o primogênito de toda a criação, e aqui voltando no texto de Hebreus, quando diz, e ao introduzir o primogênito no mundo, será que nós podemos adotar o pensamento de que Jesus é o primeiro filho de Deus? Jesus foi, então, criado por Deus? É esse o sentido do que está sendo dito aqui? Jesus, ele é uma criatura? Então, ele é o primeiro da criação? Ele é... Hã? Quando nós falamos de primor, os irmãos já pararam para pensar nisso? Vocês pensavam nisso assim, quando falam? Qual é o entendimento quando diz assim, ele é o primeiro de toda a criação? Wallace, você estava lançando ou está falando que aqui eu não ouvi? O ar-condicionado aqui. Então, esse versículo não está dizendo que Jesus é criado. Então, claro, isso. Qual é o sentido, então, de primogênito aqui e de primogênito aqui? A palavra primogênito, ela também, ela tem um sentido duplo de primazia. Significa que Jesus ele tem a primazia. Quando diz assim, que o primogênito foi trazido, que o primogênito veio ao mundo, ela traz a ideia de primazia, de prioridade. Jesus ele tem prioridade sobre toda a criação e ele tem soberania sobre toda a criação. Não é o sentido de que Jesus é o primeiro da criação. Então Deus pensou, vou criar todas as coisas, primeiro criou Jesus. Não, Jesus não é criado. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o termo primogênito, neste versículo de Colossenses, e aqui, significa que Jesus ele tem a prioridade sobre toda a criação. A primazia. Então, a criação se dobra, reverencia diante de Deus, se prostra. Por isso que os anjos o adoram. Porque... Sim, isso. Ele é, na verdade, quando nós falamos de Deus, Deus é um ser que é. Que é. É a maneira que nós, dentro da compreensão humana e do vocabulário que nós temos, e dentro da história da igreja, esses 2000 anos para falar da Trindade, Deus sempre é tratado como que é. Porque não tem início, não tem começo, não tem criação. E Jesus, de igual modo. É. Então, nós nunca podemos pensar que primogênito, quando se refere a Jesus, somente quando diz o primogênito entre os mortos. Aí o sentido é deste primeiro que foi ressuscitado para
não morrer mais. Que recebeu, então, que saiu da morte, porque a morte não podia ter pego, mas ele, então, agora é o primeiro que tem a manifestação da eternidade, né? Agora, nesse contexto, Jesus ele tem a prioridade sobre toda a criação. Quando nós falamos da criação, quando Deus fala da criação, qual é o primeiro nome? Jesus. Qual é o primeiro olhar? Jesus. E ele é soberano sobre toda a criação. Ele controla, né? Isaías 9,6 diz que o governo está sobre os seus ombros. Ele controla toda a criação. Então, nós podemos compreender e definir dessa maneira, né? Primogênito aqui faz uma referência à pré-existência de Deus e também à sua posição de mais excelente sobre toda a criação. Mas nunca, irmãos, e devemos ajudar os irmãos a entender nunca que Jesus foi criado. Nunca. Isso é um ensino fora das Escrituras. Jesus é Deus, o Verbo encarnado. Não é? Aí vamos seguir. Versículo, vamos voltar para Hebreus 8. Perdão, versículo 7. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. O Filho tem a adoração dos anjos. E os anjos são utilizados por Deus como agentes, quando Deus usa a própria natureza como seus agentes, o vento, as correntezas, as marés, quando Deus utiliza o calor, o frio, o inverno. E aqui o versículo está dizendo, Deus usa os anjos como vento. E Deus usa como labareda. Ou seja, os anjos são esses agentes. Se vocês vão olhar no versículo 14, podemos ver o 14 juntos. Não são todos, falando dos anjos, eles, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, o versículo 7 está nos dizendo, olha, os anjos são agentes de Deus, servem a Deus. Assim como o vento, por isso, quando Jesus está cruzando o mar da Galileia com os discípulos e o mar se revolta, se agita, aí diz o texto ali que Jesus mandou os ventos pararem. E eles ficam o quê? Boquiabertos. Quem é este que até os ventos obedecem? Quem é este? Então, como Deus usa a natureza, Deus usa os anjos para o seu serviço. São ministros de Deus, são servos de Deus. Por isso que não há nenhuma relação nossa com os anjos. Não há reverência, não há menção, não há reza, não há vela, não há nada diferente a anjos. Porque os anjos se prostram diante do nosso Senhor. E os anjos estão como ministros de Deus e nos servindo. Não é? Aí o versículo 8 diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E certo de equidade é o certo do seu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O versículo 8 e o versículo 9, eles têm base, irmãos, do Salmo 45, 6 e 7. Mais uma vez, e isso é um grande ensino para nós, irmãos,
E quando nós ensinarmos as pessoas, irmãos, nós devemos estar sempre nos valendo da palavra do Senhor. O Salmo 45 é um salmo redigido e direcionado aos reis de Israel, a linhagem de reis de Davi. E faz menção e referência à ação do rei e depois à noiva do rei. No versículo 6 e 7, nós vamos ver que o autor aqui copia e cola esse versículo. Os irmãos, eu vi que os irmãos abriram aí o Salmo 45, então podemos ler os 6 e 7. Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Verdade. É o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o salmo dito e direcionado aos reis de Israel, a linhagem de Davi, colocava o rei se dirigindo a Deus e olhando a Deus, e o salmista estava dizendo ao rei, o teu Deus. Aqui o escritor de Hebreus faz uma revelação. Ele interpreta este salmo e mostra que esses versículos são messiânicos e atribuem a condição de divindade ao Filho. Por quê? Porque ele diz, mas acerca do Filho, o teu trono. Então, o Filho tem um trono. E não é um trono passageiro, como era dos reis de Israel. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Então, está fazendo e está dizendo que o Filho é Deus, porque o Filho tem um trono que dura quanto tempo? Para sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, aqui nós temos algumas coisas importantíssimas. O escritor, então, interpreta e dá aplicação adequada para o Salmo 45, versículo, que era até então mencionado no contexto histórico para os reis de Israel. Mas, messianicamente, o autor aqui diz, este salmo se cumpre na pessoa de Jesus. Ele é o rei, tem um trono eterno. E que este trono, uma menção, uma referência, né? O trono indica o próprio reino. O trono é uma outra maneira de dizer a extensão do reinado de Deus. O reinado de Deus dura para sempre. Irmãos, nós devemos nos lembrar que nós estamos no versículo dentro do Novo Testamento. E este versículo está sendo associado a Jesus, o Filho. E Jesus, irmãos, especificamente reina onde? Claro que nós podemos falar o reino de Deus é de eternidade, eternidade. Todas as coisas estão debaixo do seu governo. Mas onde a vontade do reino de Deus é feita? A igreja. Ou pelo menos deve ser. Correto? Então nós devemos entender que Jesus reina na igreja. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O reino que está sendo dito aqui é o reino que deve estar estabelecido na igreja. E a igreja é formada por quem? Homens e mulheres regenerados.
a homens e mulheres regenerados nessa sala. Sim ou não? Habitados pelo Espírito Santo? Agora nós devemos nos perguntar: o reino de Jesus está sendo vivido em nós? A vontade de Jesus está sendo vivida em nós? Há um trono no teu coração? Há um trono em teu coração? E há um trono lá, não há dúvida. Há um rei no meu coração, ou um reizinho, Claudião. O que pode estar no nosso coração? O rei ou um pretenso reizinho? Quem tem reinado em nossa vida? Quem tem ocupado o lugar de primazia e de soberania em nosso coração? De certa maneira, e com muito temor, sempre que nós falamos da igreja, que é o corpo de Cristo, a casa de Deus, o grupo da Marte, nós não podemos ignorar também os erros e falhas que, adotando, nos enxergando como membros desse corpo e não transferindo somente a nossos irmãos. Nós vivemos questões sérias dentro da casa de Deus hoje. Porque há uma falta de compreensão adequada do reinado de Deus. É comum falarmos que há somente o nome de Jesus, somente nós temos Jesus como nosso Senhor, nosso Redentor, a quem nós, tudo é para Jesus. Nós temos camiseta 100% de Jesus, bandana 100% de Jesus, não é? Adesivo, tudo para Jesus. Nós temos isso. Mas nós estamos procurando agora, irmãos, viver uma realidade diferente de uma prática somente verbal, ou meramente aparente. Nós estamos sendo trazidos como igreja para um relacionamento íntimo com Jesus, em que a voz dele: este é meu filho amado, em quem me compraram. A ele comprou. Então, havendo Deus outrora falado, hoje fala pelo Filho. A questão, novamente, na carta, diz respeito a como nós temos lidado com a voz de Jesus. Como que a palavra de Deus tem, de fato, limitado as nossas vidas, determinado passos, determinado direções, ações. Como que nós temos lidado com sentimentos contrários à palavra de Deus que insistem em bater a nossa porta, em querer se instalar e conduzir comportamento. Como que nós temos vivido o reino de Jesus com ações e práticas que desagradam o Senhor, que maculam o Senhor. São coisas incompatíveis. Ninguém aqui, irmão, queria, irmãos, aqui chamar a atenção: o cetro de equidade é o cetro do seu reino. O reino de Jesus se baseia no que, irmãos? Qual é o pilar, o sustento, a paz, o amparo deste reino? É o amor? É a misericórdia? É a bondade? É o fechar dos olhos? Qual é o que sustenta a base do reino de Jesus? Equidade, que é o quê? Justiça. E justiça, irmãos, no sentido bíblico da palavra, e na maioria das vezes, quando diz justiça referido a Deus, ou ao seu povo, à sua igreja, a Jesus, faz referência à sua vontade. Justiça significa quando alguém age de acordo com a vontade, com o propósito de Deus, e aí cumpre a sua justiça. Quando Deus estabelece algo, e algo é realizado, cumprido, isso denota que
a pessoa agiu de modo justo, agiu com justiça. Quando Jesus cumpre inteiramente a lei e age de uma maneira que em momento nenhum desagradou o Senhor, e ele está sendo o quê? Justo. E por ele ter cumprido todos os requisitos e exigências da lei, ele pode compartilhar a justiça dele conosco. E nós somos injustos. Por isso que 1 Coríntios diz que ele se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Por quê? Porque o viver de Jesus cumpriu 100% da vontade de Deus. Uma comida tem, e essa comida consiste em fazer a vontade do Pai. Então, a cruz é um lugar de quê? De justiça. Que é o lugar onde se deve fazer a vontade de Deus. Então, Jesus nos ensina a carregar a cruz. O que Jesus está nos ensinando a fazer? Alguém falou? Carregar a vontade de Deus. Quando eu digo, eu estou carregando a cruz, irmãos, não tem fisionomia, não tem cabelo, não tem corpo, não tem nome, nem trabalha na empresa que você trabalha, nem é o teu chefe. A cruz não é a tua esposa, não é o teu marido, não é o teu filho. A cruz não é nenhum irmão. A cruz é o cumprimento da vontade de Deus. E por que a cruz? Porque quando há um desejo, uma inclinação minha, nós falávamos disso na quinta-feira, a inclinação natural, a inclinação da mente, da carne, é inimizade contra Deus. Então, quando eu tenho uma manifestação da minha vontade aqui, e Deus tem a vontade dele, o que vai ter que ser estabelecido? A cruz. E aí, irmãos, nós podemos dizer se nós tomamos a cruz ou não. Quando nós optamos em fazer a vontade. O seu irmão Orlando me ofende. No momento que nós brigamos, ele me ofende. Eu tenho o direito de retrucar a ofensa. Eu tenho a cruz de tomar a ofensa, sofrer o dano e servir o meu irmão com Cristo. Então, aí eu tive uma experiência de cruz. O meu braço foi encolhido e Cristo foi manifestado. O reino de Jesus é com base na justiça. Então, tudo que Jesus vai exigir como reto juiz é com base na palavra de Deus. Por isso que de Deus não se zomba. Aquilo mesmo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Por quê? Porque aquilo que Deus estabeleceu ao homem, e aí o Deus continua, o que planta a corrupção, não é? Não, é o contrário. Depois alguns irmãos leem aí Gálatas, a gente... O que o texto diz? Quando nós plantamos, nós sabemos que Deus estabeleceu. Se você plantar, você vai colher. Então, se alguém tem uma vida de maledicência, de rancor, de sustentar ódio, amargura, o que ela está plantando? Ela vai colher. Os casamentos, irmãos, relacionamentos, são uma prova de plantio e colheita. O que você tem plantado no seu cônjuge é o que você tem colhido ao longo dos anos. O que você planta em palavras e ações é o que vai ser colhido. E às vezes nós podemos olhar o cônjuge, o irmão, e falar que fulano é assim. Ou será que ele recebeu sementes do que nós estamos plantando em palavras e ações, e nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no coração das pessoas?
Então, quando nós falamos de justiça, nós estamos dizendo que Jesus vai julgar segundo aquilo que está estabelecido na palavra. Porque ele não pode contrariar a sua própria natureza. Né? Por isso que hoje ele deu um mediador para nós. Para que pelos méritos de Cristo nós fôssemos perdoados. E aí o tamanho gigante do versículo 4 que nós lemos, 3, fala que depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade. A questão do sacrifício de Jesus foi porque um único homem, 100% homem, viveu de uma maneira perfeita. E ele, então, agradou a Deus 100%. E quando ele foi à morte, a morte não pôde detê-lo, porque não havia pecado. Uma vez que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha nada para receber, porque nunca pecou, a morte não poderia detê-lo. Quando ele ressuscita, ele ascende, sobe ao céu, aí o Salmo 24, né? Fala para abrir os portais eternos para que entre o Rei da Glória. O Salmo 24 é uma menção da ascensão de Jesus, em que, no contexto cósmico de universo, os portais eternos se abrem, já que Jesus está ascendendo, e eles recebem e glorificam a Jesus. Agora, com o corpo incorruptível, sem mácula, um corpo glorificado. E Jesus, então, agora, por causa dos seus méritos, ele se tornou a nossa justiça. Mas o reino de Jesus é um reino de justiça. Por isso que quando nós somos lembrados ali, em Mateus 6, 3, 6, 33, diz assim, antes, Mateus 5, 6, diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que Jesus espera da sua igreja? Homens e mulheres que buscam andar por equidade, por justiça. Não somente no sentido de retidão, irmãos. Abrange o contexto de retidão. Não somente o contexto de procedimento correto, mas é muito mais do que isso. A justiça de Deus, ou a justiça em cumprir o propósito de Deus, é quando nós agradamos o Espírito Santo. É quando nós agradamos por fazer o que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos agir. E é nesse momento que nós entendemos a figura do cetro. Porque o cetro era aquele tipo de um bordão, de uma vara, né, de um bastão que era de praxe dos reis utilizado, e aquilo era visto como uma extensão do braço do rei. Então, com o cetro, o rei permitia que alguém se aproximasse dele ou impedia que alguém se aproximasse. O que está sendo dito é que nós só podemos nos aproximar de Jesus se o cetro da justiça nos autorizar, porque nós estamos vivendo de um modo justo diante do Senhor. Se ele nos impedir de nos achegarmos, porque nós temos vivido de modo injusto, nós temos que valer do sangue de Jesus e nos purificar com o coração profundo. Porque Jesus é justo. E nós não podemos contaminá-lo com as nossas injustiças. E aí nós temos que nos valer do sangue de Jesus. Então, irmãos, nós que somos levados pelo Senhor e devemos lembrar que a porta é estreita e o caminho é apertado. E ele precisa ser cada vez mais apertado para fazer sentido na vida cristã. Quanto mais nós formos levados a vivermos em contextos que desafiam a nossa fé, mais nós estamos caminhando-se aprovados à conformação de Cristo.
Por isso que nós precisamos nos defrontar com pessoas que nos levam a viver de uma maneira que nós não gostaríamos de viver. Ou seja, afrontam o nosso natural. Porque à medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos sendo conformados à sua imagem, nós vamos aprendendo a entregar a Jesus as coisas. E não aquilo que nós temos natural. E o ambiente de congregação é ideal para isso. O ambiente do convívio, toda forma de convívio, é uma forma de trazer Cristo para as relações. Ou a única maneira de viver uma relação é com Cristo intermediário. Por quê? Porque nós somos diferentes. Gostos diferentes, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes. E nós temos que aprender a lidar com as frustrações e desapontamentos que nós geramos uns aos outros. Para quê, irmãos? Para poder servir. E servir os irmãos em amor. Por isso que o caminho vai estreitando à medida que nós vamos sendo purificados. E aquilo que, como nós dizíamos, né, no início, precisa estar leve, né, foi uma das expressões dos irmãos. Mas para tirar as coisas que pesam, depois que nós tiramos a mochila, a bagagem, é o peso do nosso próprio corpo. E aí é cirurgia. É diferente de jogar uma mochila. É diferente de jogar uma mala. Mas quando você ainda não bateu o peso e já não tem mais mochila nem mala, aí é gordura corporal que precisa perder. E isso é o mais difícil, porque está entranhado. Mas a cruz é poderosa para apresentar a vontade de Deus. Nós respondemos com o Evangelho do nosso Senhor. Aí o versículo 9 diz assim: amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Ou seja, o que está sendo ensinado para a igreja? Nós cristãos amamos a justiça, mas nós temos que também aprender a odiar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Entendendo a maneira que nós temos vivido hoje, o Evangelho e as verdades da palavra de Deus são constantemente afrontadas. E a igreja é a coluna e base da verdade. Todo ardil maligno é nos conformar aquilo que não é Sagrada Escritura, aquilo que não é a palavra de Deus. E essa ação traz ensinos que têm roupagens diferentes, mas que visam diluir a palavra de Deus. E que visam normalizar o pecado. Perceba, irmãos, que hoje, cada vez mais, as pessoas têm menos responsabilidade, porque elas passam a ser rotuladas e ser nomeadas como incapazes de responder os seus dados, e vão atribuindo questões o tempo todo, e a pessoa cada vez tem menos responsabilidade. A ponto dos pais quase não poderem mais fazer correções de educação, o que fere a criança. Você não pode usar não dentro de casa. Você não pode falar não para o seu filho. Isso é uma maneira de violar, de afrontá-lo. E a palavra de Deus diz que a criança, se não receber a vara, virá a envergonhar os pais. Correção, disciplina. E nós somos levados hoje a cada vez mais a estarmos expostos a esses pensamentos.
Os valores estão cada vez mais trocados. O que um homem deve fazer hoje? Como um homem deve se vestir hoje? O que é uma mulher hoje? Como uma mulher se deve? O que a igreja hoje faz? A igreja é uma ONG? A igreja é um órgão assistencialista? A igreja tem que agradar a comunidade que vive? A igreja tem que ter um compromisso na cidade? Tem que abrir o prefeito e dizer, né, às pessoas: o que vocês tiverem hoje, o que vocês tiverem para viver, vivam de maneira aberta. Este é um pensamento, uma corrente que vai entrando no meio dos irmãos. E nós temos visto pensamentos contrários à palavra de Deus, que têm esvaziado igrejas cheias e homens vazios. Muito nome de Jesus lá fora, ou o nome de Jesus governando, reinando. E tudo vai tomando a forma do mundo. O falso pretexto de atrair as pessoas, a qual custo? De comprometer a verdade do Evangelho, de admitir que o Evangelho não tem que transformar, de admitir que nós devemos aceitar as pessoas da maneira que são. Depende, irmão, do momento. No momento que o Evangelho chama, vemos todos como estão, todos, independente do pecado que está vivendo. Mas depois, não vai abandonar o pecado? O que Jesus falou para a mulher que foi pega em flagrante adultério? Vai, não? Boa. Uma parte dos nossos irmãos não adota mais falar deles. Porque a igreja se tornou inclusiva. Em que sentido? No sentido que as pessoas têm que vir do jeito que estão e não são obrigadas a se sujeitar à vontade de Deus. E nós temos que conviver com isso, tolerando o pecado. Nós devemos viver com pessoas, com os irmãos, que lutam e que têm sido afligidos como nós somos, por inúmeras fraquezas, inúmeras. Então, nós precisamos saber que nós ainda somos pecadores. Mas a igreja não é um lugar que nós passamos a mão dos pecados. Nós nos entregamos uns aos outros e lutamos com os irmãos para nós sermos transformados à imagem de Deus. O problema é o pecado quando ele não é visto como pecado e é admitido como comportamento e escolha das pessoas. Venham como estão e transformem-se à imagem de Deus. Então, qualquer pessoa poderia estar na sua vida, em qualquer tipo de conduta pecaminosa. Qualquer tipo de conduta pecaminosa. Mas, estar diante da palavra de Deus, se sujeitando e lutando como todos nós lutamos contra os pecados. Os irmãos lutam contra os pecados ainda hoje? Lutam ou não lutam? Tem pecado que nos assedia? E nós continuamos lutando. Então, a igreja é um lugar onde nós tratamos e lutamos junto com os irmãos. Nós reconhecemos que a igreja é a hospedaria, o lugar onde as pessoas, depois de apanharem e se darem como mortas, são levadas para a hospedaria. E este bom samaritano que levou até a hospedaria diz assim: cuide dele, gaste o que for necessário, que quando eu voltar, eu retribuo ele. Irmãos, esta é, talvez, para mim, pelo menos, uma das figuras mais belas e lindas a respeito da igreja.
A igreja é o lugar onde nós pegamos as pessoas que apanharam do mundo de Satanás, estão estouradas, não sobrou nada. Não tem nenhum último caldinho, foram espremidas ao máximo. Qual é o lugar delas? Na igreja. E quem vai cuidar delas? Será que nós temos feito assim? Ou nós temos feito assim? Quem é que vai cuidar delas? Ou assim? Então, irmãos, nós precisamos compreender. No versículo 9, quando ele diz assim, o versículo diz assim: por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. O que significa que Jesus foi ungido com óleo da alegria? O que significa isso? Quando que alguém tem o óleo da alegria, irmãos? Quando alguém experimenta a alegria? Quando ele cumpre a vontade de Deus. Quando alguém é justo, qual é o resultado de praticar a vontade de Deus? É o quê? Alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então, quando um crente não anda muito alegre, é uma advertência que nós devemos nos policiar. Senhor, eu tenho andado de modo justo e agradável. Um cristão que perde a alegria, ele muito provavelmente pode estar desagradando o Senhor. Esse versículo que nós lemos, né, é uma menção também de Isaías 61, versículo 1 e 3, né? Não dá tempo que nós lemos, mas ali é mencionado quando Jesus, né, e aí Jesus reproduz isso em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, tal. E aí, os versículos continuam. O versículo 3 fala assim, e a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de branco, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o Isaías 63. E Jesus reproduz quando ele entra na sinagoga em Lucas 4, só me engano. O que é dito aqui? Voltando para Hebreus. O autor diz, quando então Jesus recebeu este óleo de alegria, foi porque ele foi integralmente justo. E quando ele tem este óleo, e ele unge Jesus com óleo de alegria, é um ensino para nós, irmãos, de que Cristo, como cabeça, ele unge a sua igreja, o seu corpo. 1 João 2, 20 e 27 diz aí, em termos a unção que recebemos da parte dele, né? E ele nos ungiu, eu até mudei aqui. Onde está? Tá aqui. 1 João 1, 20. Eu separei. 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz assim, e vós possuídes a unção que vem dos santos e de todos tendes conhecimento. Aí o 27 fala, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. Por que Jesus, então, recebeu o óleo da alegria? Porque cumpriu a vontade de Deus. Nós temos a unção, e a unção tem que nos trazer alegria quando? Quando o nosso viver tem agradado o Espírito Santo. Quando nós agradamos o Espírito Santo, nós temos um sentimento de paz. E a paz nos dá alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Por isso que o cetro do reino de Deus é justiça. E todos nós, irmãos, somos levados e chamados pelo Senhor
para nós sermos os que amam a justiça. Primeiro, em que sentido? A justiça de Deus. Não somente no sentido de retidão, claro, devemos ser retos, mas no sentido de fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, pregar o Evangelho é um chamado nosso. Nós devemos ter essa responsabilidade com as pessoas que trabalham, estudam, estão conosco nos ambientes sociais. Nós devemos orar por isso. Mas depois que foram salvos, conheceram o Senhor no sentido de serem regenerados, o que nos resta? Nós, agora, junto com os irmãos, crescermos à medida da estatura de Cristo. Sermos conformados. Por isso que o Senhor dá dons para nós. Para nós servirmos os irmãos, somos dons. E olha que coisa maravilhosa. Quando nós somos levados pelo Espírito a encontrarmos situações de conflito e desafio para nós. Para quê? Para que a cruz seja uma experiência real e corriqueira de nossa vida. Quantos dias eu tenho que levar a cruz? Normalmente nós não queremos levar a cruz todos os dias. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos levar a cruz diariamente. Por quê, irmãos? Porque diariamente nossos afetos serão desafiados. Vou agir na força do meu braço? Ou vou agir na graça do Espírito? Igreja é um ambiente de transformação por meio da ação da cruz. Se nós não estivermos sendo confrontados e desafiados, ou nós nos escondemos, ou nós perdemos a sensibilidade à unção do Senhor, que é o caso da iniquidade. Iniquidade aqui é no sentido mais profundo do pecado. É alguém que já não se importa em pecar. É alguém que despreza totalmente a palavra. Quando nós pecamos, o Espírito Santo tira a nossa paz. É o sentimento dos irmãos. Você sabe na hora que você pecou, não sabe? Você perde a paz, perde a unção. E aí nós, imediatamente, somos iluminados, nos arrependemos, confessamos nossos pecados e seguimos, porque o sangue de Jesus nos purifica. Mas alguém que, rotineiramente, reiteradamente, não se vale disso, vai tendo a sua consciência cauterizada. Especialmente, como diz o Salmo 1, que fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos irmãos. A internet tem sido conselheira de muitos. Quando eu digo assim, internet, é no sentido de... Né? Nós temos que saber discernir. Quem tem sido teu conselheiro? Tem recebido conselho de quem? Quantos movimentos hoje se levantam contra a igreja? Satirizam a Jesus. A única parte que eles tomam qual é? Jesus ama. Jesus ama. É a única coisa que a gente ouve. Mas todo o outro ensinamento de Jesus, quando Jesus fala, ai daquele. Você já ouviu um grupo desses a fazer um ensinamento dos ais, do julgamento, torcer para que não aconteça no dia de sábado, que não aconteça no inverno, a volta do Filho do Homem? Mas isso vai entrando, irmãos, a gente está sendo exposto a programa de televisão, filmes, séries, músicas. Tem sido conselheiro. Aí ele segue dizendo, não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma progressão. Primeiro ouve, depois vai se achegando, e depois sentou. Irmãos, quando sentou,
é que já assumiu completamente o pensamento da maioria das pessoas com quem ele está convivendo. É por isso que Paulo fala assim: e Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas foi reportado inicialmente como cooperador da apóstolo. É difícil imaginar isso. Você conviver com um irmão da envergadura e da espiritualidade de Paulo, da capacidade de viver e andar no espírito de Paulo, e você amar o mundo, significa que Demas, pouco a pouco, foi dando espaço para um assunto aqui, um filme ali, um negocinho aqui, uma música ali. E aí, pouco a pouco, começa a gostar, porque a carne se inclina. Né? Por isso, quem é sábio é aquele que coloca a mente nas coisas do Senhor. Nesse sentido, irmãos, nós temos sido levados pelo Senhor a compreender que toda esse início da epístola aos Hebreus, e quando ele vai terminar com o versículo 14, ele termina falando dos anjos, comparando. Eu queria ler com os irmãos para a gente finalizar. 2:1, o que diz? 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Agora vamos para o capítulo 3, por favor. 3:1 também. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, nós estamos vendo, inauguralmente, esse versículo, mas que eles têm um objetivo. É mostrar que a vida cristã, ela deve ser uma vida que se apega com mais firmeza à verdade do Evangelho. E que está olhando atentamente para Jesus. E nada mais. Aleluia! Que o Senhor possa nos conduzir dessa maneira, irmãos, nos apegando com mais firmeza ao Evangelho do nosso Senhor. E olhando atentamente para Ele. Louvado seja o Senhor.